Irmãos, vamos continuar. Então vamos para a nossa aula 26. Estamos vendo sobre o arrebatamento, o momento em que ocorre o arrebatamento. Estamos adotando a visão pós-tribulacionista, né? Estamos aqui, através de argumentos com base em textos de Paulo e de Jesus, estamos tentando mostrar aos irmãos que o pós-tribulacionismo é o que se encaixa mais, né, com as palavras que Jesus e Paulo falam. Então, além dos textos que a gente viu, né, Paulo ele nos dá um insight aqui, nos dá uma luz, né, com uma palavra que ele usa. Então, vamos lá para 1 Tessalonicenses 4, verso 15 e verso 17. Tá? Verso 15 ele diz: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos. Então, preste atenção nessa palavra aí, nós os vivos, os que ficarmos. E no 17, de novo, depois ele diz, depois nós, os vivos, os que ficarmos. A palavra ficarmos aí é perileipo. E perileipo, essa palavra aparece duas vezes em todo o Novo Testamento e ambas é nessa passagem do arrebatamento. Certo? Então, a palavra perileipo, que é os que ficarmos, os vivos que ficarmos, né? Strong, que é um estudioso das palavras do grego, e ele tem um dicionário chamado Dicionário de Strong. Nesse dicionário você tem todas as palavras gregas e você pode ver lá os significados, e Strong, ele traduz perileipo como sobreviver. Então, o que é que Paulo, né, está dizendo? Aqui na segunda vinda, primeiro os mortos, os crentes que estiverem mortos nessa época, que já morreram, que ele chama os que dormem, esses serão ressuscitados, e então nós, os vivos, e aí é perileipo, os que sobrevivermos, seremos arrebatados juntamente com os mortos, com eles, né, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Então, os mortos são ressuscitados e os crentes vivos nesta época, ou seja, aqueles que sobreviveram à grande tribulação, juntamente com os mortos, encontrarão com o Senhor nos ares. Então, se os vivos são aqueles que sobreviveram a algo, então esse texto levanta uma questão. Eles sobreviveram exatamente a quê? Então, é uma referência, claro, à grande tribulação, né, considerando as palavras de Jesus, né, novamente, voltando lá, em Mateus 24, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, né, em que Jesus diz, então, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, ele enviará os seus anjos e reunirão os escolhidos. E Paulo, ele termina aqui a exortação dele, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. E essa expressão, consolai-vos uns aos outros, ela geralmente é usada, né, com um valor aí para quem tem sofrido perseguição ao longo da história. Se Paulo não tivesse em vista isso, ele não usaria consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Consolai-vos de quê? Exortando os crentes a perseverar. E isso serve para nós. Nós temos que nos consolar com estas palavras. Mesmo passando pela grande tribulação, os que estivermos aqui vivos na época, seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor nos ares. Os que morreram serão ressuscitados e também encontraremos juntamente com eles o Senhor nos ares. Agora, a terceira verdade é que a ressurreição ocorre após a tribulação. Então, nós não advogamos, não defendemos a ideia de duas ressurreições, porque o pré-tribulacionista,
ele defende que vai ter uma primeira ressurreição dos crentes, né, que estão mortos antes da tribulação, para poder os crentes encontrar com Jesus e ficar 7 anos no céu. Então, os crentes mortos naquela época serão ressuscitados. E eles também dizem que durante a tribulação, as pessoas que morrerem durante a grande tribulação serão ressuscitadas no final da grande tribulação, quando Jesus voltar. Então, eles colocam como se fosse 2 ressurreições. E a Bíblia, ela não mostra 2 ressurreições dos santos. A ressurreição dos santos ocorre quando Jesus aparece nos ares para arrebatar os cristãos. Isto incluirá aqueles cujos corpos morreram em Cristo, bem como aqueles que ainda estão fisicamente vivos na terra no momento da volta de Jesus. Então, de novo, 1 Tessalonicenses, eu estou fazendo questão de ler e reler para isso ficar bem claro, né, para nós. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Então, estou fazendo questão de sempre estar repetindo. Com relação à ressurreição, diz, num abrir e fechar de olhos. Agora vamos para outro texto de Paulo, que é 1 Coríntios 15. Finalzinho lá de 1 Coríntios, capítulo 15, 51 a 53. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, nem todos os crentes irão passar pela morte, mas transformados seremos todos. Num momento, a palavra momento é átomos. O que é que significa? Num piscar de olhos, né? Num tempo extremamente rápido, né? Numa unidade de tempo que não pode se dividir. É isso que Paulo está dizendo, né? Num instante, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e então os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós, os vivos, seremos transformados. Então, num abrir e fechar de olhos, é a velocidade, né? Um piscar de olhos. Os indivíduos redimidos serão transformados. E isso fala de mortos ressuscitando primeiro e de vivos sendo transformados num piscar de olhos. Então, assim, os 2 grupos, os mortos e os vivos, se reúnem e encontram com o Senhor nos ares. Ok? Então, a ressurreição dos santos ocorre após a tribulação, após a 7ª trombeta. Então, nós temos aqui Paulo falando dessa ressurreição escatológica, a ressurreição dos santos nos últimos dias, né? No final dos tempos. Paulo chama Jesus de as primícias, verso 20 do mesmo capítulo. Eu queria pedir que os irmãos fechassem o áudio, por favor. Todos fechassem o áudio. Eu esqueci aqui de colocar para ficar fechado o áudio para todos. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, primícias são os primeiros frutos. O que é que Paulo está dizendo? Que a ressurreição de Jesus, Jesus é a primícia dos que dormem, garante a ressurreição dos santos no final desta era. Então, nós, né, se caso estivermos mortos na época da volta do Senhor, há uma garantia de que seremos ressuscitados, porque Jesus ressuscitou primeiro, ele é a primícia dos que dormem, então nós também ressuscitaremos. Paulo salientou que a ressurreição dos santos irá ocorrer na vinda de Cristo. A única vinda de Cristo, que é ensinada no Novo Testamento, é a segunda vinda de Jesus, que ocorrerá depois da tribulação. Olha o texto aí de novo, Mateus 24, 29 a 31, Jesus dizendo, logo depois da tribulação se verá o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. É importante notar que a Bíblia nunca ensina 2 ressurreições separadas dos santos. João descreveu a única ressurreição dos santos como a primeira. Então, no capítulo 20, João fala da primeira ressurreição, que é a dos santos.
E a outra ressurreição é a dos ímpios para o julgamento final e a condenação eterna. Então não existe duas ressurreições dos santos. Uma no início da tribulação, e a igreja é arrebatada, fica 7 anos no céu, e a segunda ressurreição no final da tribulação, daqueles que morreram durante a grande tribulação. Não existe duas ressurreições dos santos, somente uma, e é após a tribulação. Então, na linha do tempo, Paulo posiciona, né, este evento, aliás, Jesus posiciona este evento após a tribulação. Um anjo também revelou a Daniel que a ressurreição ocorrerá depois da tribulação. Daniel, capítulo 12, vamos ler aqui versos 1 e 2. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia. Tempo de angústia aqui é a grande tribulação, a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro, tanto judeus quanto gentios, né? Está implícito aqui. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Então, Daniel também deixa claro que a ressurreição ocorrerá depois da tribulação. Então, nós não podemos, irmãos, eu não posso defender o pré-tribulacionismo, porque ele defende a ressurreição dividida em duas etapas, uma antes e outra depois da tribulação. E nós só cremos em uma única ressurreição dos santos, que é no final da tribulação. Então, Jesus foi as primícias de uma colheita que será colhida até somente após a tribulação. Esta será a primeira e única colheita dos cristãos de todas as eras, num único evento de ressurreição. Então, como eu já falei, num cenário de arrebatamento pré-tribulacionista, duas ressurreições deveriam ocorrer. Uma antes da tribulação da igreja e outra após a tribulação. Uma antes da tribulação, né, para a igreja, e outra após a tribulação para aqueles a quem se referem como santos da tribulação, que está lá em Apocalipse. Existem santos que irão ser martirizados durante a tribulação. Então, as Escrituras não garantem essas duas ressurreições. Então, a Bíblia descreve uma única ressurreição dos santos como a primeira ressurreição que ocorre na segunda vinda do Senhor depois da tribulação. E para a gente fechar o nosso estudo aqui sobre arrebatamento e segunda vinda, a última trombeta ocorre no contexto da segunda vinda. Então, novamente, as duas passagens paralelas aqui, colocando as palavras de Jesus em Mateus 24 e as palavras do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 4. Então, pegando as duas passagens, colocando uma ao lado da outra, Jesus diz assim: e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, com grande tocar de trombeta. E Paulo diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Então indicam essas duas passagens que uma trombeta vai ser soada no retorno de Jesus, e essa trombeta sinalizará tanto a ressurreição quanto o arrebatamento simultâneos dos santos. Então, tanto Jesus como o apóstolo Paulo descreveram a segunda vinda e o arrebatamento da igreja como um evento simultâneo que ocorrerá ao som de uma trombeta. Ambos descreveram também anjos presentes durante este evento glorioso. Agora, que trombeta é essa? Vamos voltar para 1 Coríntios 15. A gente leu, mas vamos voltar novamente. Faço questão que a gente leia os textos, porque quanto mais a gente lê, vai ficando mais claro. Então, diz assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Então, o soar da última trombeta. Santos ressuscitam, igreja é arrebatada ao soar da última trombeta. Então, se o arrebatamento fosse pré-tribulacionista, a última trombeta ocorria 7 anos antes do retorno pós-tribulação de Jesus. Então, não poderia ser última trombeta.
A última trombeta teria que soar antes da grande tribulação para a igreja ser arrebatada, os santos ressuscitarem, a igreja ser arrebatada, encontrar com Jesus nos ares e ficar 7 anos no céu. Não seria a última trombeta. Por quê? A última trombeta, conforme Apocalipse, é a 7ª. Nós estamos pegando o texto de Jesus em Mateus 24, dizendo que a volta dele vem ao som de trombeta, com anjos tocando trombeta. Estamos pegando 1 Tessalonicenses 4, que Paulo também diz que a volta do Senhor, a nossa reunião com o Senhor, vai ser ao som de trombeta com anjos. Agora, estamos pegando 1 Coríntios 15, quando ele diz que a ressurreição e o arrebatamento, a transformação dos vivos, vai acontecer ao soar da última, e agora, finalmente, ligando com Apocalipse, capítulo 11, versos de 15 a 18, que fala da 7ª trombeta. Quais são as 5 coisas que acontecem ao soar da 7ª trombeta? Os reinos e impérios da terra se sujeitam à liderança manifesta de Jesus. Deixa eu ler Apocalipse 11. A gente já leu em aulas passadas, mas eu quero ler novamente. Apocalipse 11, 15 a 18. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, pois assumiste o teu poder, o teu grande poder, e passaste a reinar. Então aqui nós temos os reinos deste mundo passando agora a se tornar do nosso Senhor. No 18, na verdade as nações se enfureceram, chegou porém a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardão aos teus servos os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então, ao soar da 7ª trombeta, que é a última, o que é que vai acontecer? Reinos e impérios da terra se sujeitam à liderança de Jesus, as nações vão se enfurecer contra o Senhor. A gente viu isso aqui na Batalha do Armagedon. E então o anúncio do iminente julgamento dos ímpios mortos. Então eles vão ser avaliados e eles vão ser declarados culpados, permanecerão 1000 anos no Hades, para depois serem jogados no lago de fogo. Os santos serão recompensados. Então nós teremos aqui o tribunal de Cristo, com o soar da última trombeta, quando encontramos com o Senhor nos ares e ele volta, aí nós temos o tribunal de Cristo e seremos recompensados, e Deus destruirá os rebeldes que restarem na terra, porque eles são responsáveis por destruir a terra. Então aí Paulo diz que o mistério é cumprido. Paulo descreveu a ressurreição, que ocorre na segunda vinda, como um mistério. A gente já leu aí 1 Coríntios 15, 51. Então, ele diz assim, olha, vamos voltar lá. Só um instante. 1 Coríntios 15, 51. Eis-vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. E em Apocalipse 10, a gente é informado que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus. Capítulo 10, verso 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Que mistério é esse? Que os santos mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados e arrebatados. Sabemos de Paulo que pelo menos parte do mistério de Deus é o fato de que os santos serão glorificados no momento do arrebatamento. Ele liga o cumprimento deste mistério da ressurreição com o soar da última trombeta. João nos informa que o mistério se cumprirá com o soar do 7º anjo, ou 7ª trombeta. Conforme mencionado anteriormente,
sabemos que o conteúdo das Escrituras que cumpre a descrição da última trombeta é a sétima encontrada no livro de Apocalipse. E concluímos, então, que a segunda vinda, o arrebatamento dos santos e a ressurreição dos santos, todos ocorrerão ao soar da última trombeta, que é a sétima trombeta no livro do Apocalipse. Então, vou finalizar aqui para a gente começar as perguntas e respostas com o gráfico aqui do arrebatamento pós-tribulacionista. Então, a igreja passa pelos 7 anos de tribulação na Terra e, nesse instante aqui, mortos ressuscitam, vivos são transformados, encontram com o Senhor nos ares, o Senhor vem descendo, encontra com a igreja nos ares e então volta imediatamente para a Terra. Nós consideramos aqui, arrebatamento e segunda vinda como um evento só. Ressurreição dos mortos, transformação dos corpos dos vivos. Então, santos, mortos e vivos são glorificados, arrebatados, encontram com o Senhor nos ares e descem para estabelecer, para a destruição do império do anticristo e estabelecer o reino milenar. Então, nós consideramos tudo isso como segunda vinda, um evento só, dividido em 2 etapas. Ok? Então, eu vou abrir o áudio agora de vocês. E vocês podem fazer perguntas, caso vocês queiram. Ok? Quem quiser pode abrir o áudio. Nós temos ainda alguns minutos, que a gente terminou um pouco antes dos 40 minutos da aula. Enfim, sobre tudo isso, senhor pastor, acontece com criança, tem nada a ver essas coisas, né? Olha. Se as crianças estão incluídas nesse momento, sim. As crianças também. Crianças que tiverem morrido, né, e porque a gente crê que crianças no período da inocência, elas são salvas, mas as que não estão no período da inocência, elas precisam ser evangelizadas. Então, as crianças que estiverem vivas serão arrebatadas. As que estiverem mortas nessa época serão transformadas também. Então, as crianças estão incluídas. Mais alguém? Pastor, eu fiquei com uma dúvida. Eu acho que eu dei uma cochilada e devo ter perdido um pedacinho. Porque o senhor disse assim, que a igreja seria arrebatada antes do derramar da ira. Foi isso? Sim, isso. Sim. E quando seria, então, esse derramar da ira? Porque o entendimento que a gente tinha do derramar da ira não seria a grande tribulação, ou o senhor se refere ao julgamento, esse derramar da ira? O derramar da ira são as 7 taças, depois da 7ª trombeta. Então, depois que a igreja for arrebatada, ainda continua a tribulação? 30 dias, com né? derramamento. A gente não viu? Certo. O estreito dia do Senhor. O amplo dia do Senhor é a última metade dos 7 anos. O amplo dia do Senhor. Mas o estreito dia do Senhor começa com o derramar da primeira taça, da ira. Certo. Aí outra dúvida que eu tenho é como que as nações, como que o mundo estaria seguindo a sua vida normal depois de ter passado por todas essas, toda a tribulação, né? Os 7 anos de tribulação, porque a gente sabe que é muita coisa que vai acontecer. E aí Mateus diz que as pessoas vão estar seguindo sua vida, lá em Mateus 24, Jesus diz que as pessoas vão estar seguindo sua vida normalmente, casando-se, dando-se em casamento, quando acontecer o arrebatamento, porque um estará trabalhando, um será tirado, outro deixado. Então, assim, é como se as pessoas estivessem com suas vidas tranquilamente, seguindo com sua vida normal, como se nada tivesse acontecido. E aí a gente vê que após um período desse, de 7 anos, de sucessivas perdas e tragédias e coisas terríveis acontecendo, como que a humanidade estaria vivendo naturalmente? Então, assim, isso me surgiu uma dureza, dúvida, né? Isso mostra a dureza de coração das pessoas. Isso mostra que o ser humano ele é facilmente adaptado. A gente tira agora nesse período. Todos nós entramos em desespero no início da pandemia, do isolamento, o que é que vai ser da minha vida? Foi o que aconteceu. Claro que eu estou guardando as devidas proporções, né? Mas o que foi que aconteceu?
Mas é justamente essa a questão que eu estou colocando, né? Tá certo que a pandemia é horrível, mas comparado a tudo que já foi descrito Não, aqui mas no eu estou falando Apocalipse... do homem. O ser humano ele é facilmente adaptável, especialmente o ser humano com o coração endurecido. Pelo que a gente viu agora, isso é só uma pequena amostra. Eu creio que essa pandemia ela veio mostrar para nós muita coisa que vai acontecer no fim dos tempos de forma, claro, ampliada, amplificada milhares de vezes. Mas o que aconteceu? As pessoas continuaram bebendo, farrando, fazendo churrasco, lives e mais lives dos seus artistas. Ou não foi? Sim. Agora, assim, Então, a porque humanidade assim, é adaptável. quando ele diz assim, por exemplo, duas estarão trabalhando, aí vem outra dúvida à minha mente. Na eira, por exemplo, uma será tirada e a outra será deixada. Então, assim, se a igreja vai estar recolhida ou fugindo, como elas poderiam estar as duas pessoas? Eu estou usando o exemplo que Jesus deu, Não, né? mas aí Trabalhando... você misturou duas passagens em uma, né? Estou Não, dando aula agora, ele... viu? Isso. Tá no banheiro. Não, quando ele diz aqui em Mateus 24, no 40, deixa eu ver se é o 40. Ó, duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Então, quando a gente vê, por exemplo, aqui, né, nessa passagem Mateus, que é quanto? 24, capítulo 24, versículo 41. Mas quem vai ser tirado e quem vai ser deixado? Sim, exatamente. Então, o cristão, a pessoa de Deus, a pessoa convertida, a pessoa que tem uma vida com Deus vai ser arrebatada. Não, e a mas outra não é vai esse ser contexto deixada. aí, não. Então, esse tirado e deixado seria quem? Quem vai ser tirado, ou seja, quem vai perecer é o não crente. O crente vai ser preservado e ele vai ficar. Porque até então eu entendia essa passagem Eu aqui também. como Eu também. Eu entendi aqui, veja. Foi até interessante, porque a gente não tinha citado essa passagem ainda, e eu tinha me lembrado dela uns dias atrás. Mas ele diz assim, vamos lá. Pois assim como foi nos dias de Noé, a gente está em Mateus 24, 37, tá, irmãos? Bem interessante isso aqui, foi ótimo ela citar essa passagem. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Então Jesus está comparando a vinda dele com os dias de Noé. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, então antes do dilúvio cair na terra, as pessoas estavam como? Comendo, bebendo, se casando, se dando em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam. Senão, quando veio o dilúvio e os levou a todos. Preste atenção. Eu quero que vocês interpretem aqui, tá? Mônica é professora de português, então ela é especialista em interpretação. Vamos lá. E os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então, dois estarão no campo. Um será tomado, um será levado e outro deixado. Duas estarão trabalhando no moinho. Uma será tomada, levada, e outra será deixada. Agora, comparando com os dias de Noé, que a comparação aqui que Jesus está fazendo é a vinda do Filho do Homem vai ser como nos dias de Noé. Quem foi tomado nos dias de Noé e quem foi deixado? Me respondam. Estão pensando? Ok. Vou tornar mais clara a pergunta. Nos dias de Noé, quem morreu e quem sobreviveu? A família de Noé que sobreviveu, né? Noé e a família, seus filhos e nora. Uhum. Agora sim, eu entendi nesse sentido que o senhor está colocando, mas também se a gente for entender aqui, quando ele diz ser tomado, a gente pode também trazer para a interpretação de levado para si. Não. Nós temos que interpretar a Bíblia pela Bíblia. O contexto de Jesus é os dias de Noé. É verdade.
Aí, Certo, irmão, mas aí se a confirmando. gente for entender também, aí vem a questão do não estar esperando mais uma vez, porque quando a gente desce para o versículo 44, e aí vai também a questão da tradução para o português, né? Que eu não sei se no original como ficaria. Mas se a gente for observar o tempo verbal, a gente vai observar aqui, ó. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, ou seja, Uhum. aquela hora que eu não estou esperando, o Sim, Filho do Homem virá. Só que por tudo que a gente vem estudando, a gente vem percebendo que a igreja deverá estar esperando essa vinda. Ela pode não saber o uhum. dia nem a hora, mas ela Sim, vai estar atenta esperando. Mas sim. aqui Jesus está dizendo que a igreja não vai estar esperando. Ele está dizendo aqui, ó, a hora em que não cuidais. Ou seja, a hora em que você não espera, que você menos esperar, é a hora que ele virá. Sim, mas veja só, o contexto, novamente, vamos voltar. O contexto é o dilúvio. O dilúvio veio de repente. Para quem? Para Noé? Então, o dilúvio veio para todos. Agora só Não. que Noé O estava dilúvio, Veio percebido, como sim. né? uma lição, né? No O meu ponto de vista lá, dilúvio, né? o dilúvio veio para as pessoas do mundo de Noé que não estavam preparadas. O Noé estava dilúvio, aguardando o né? dilúvio. Né? Noé estava aguardando. Sim, não, mas A é isso que eu estou qualquer dizendo. momento o Ele dilúvio não viria. sabia, Ele ele não não sabia sabia quando o exatamente o dilúvio, dia e a exatamente, hora. Ele não sabia o dia e a hora, mas ele sabia que estava se iria chegar. aproximando. Então é a Sim, mas é igreja isso que eu dos disse. últimos dias. A igreja dos últimos dias não sabe o dia e a hora, mas sabe que está se Vai chegar. aproximando. Por isso que Jesus está dizendo, no dia, porque a hora em que não cuidais, a hora exata ninguém sabe, mas o tempo, a estação, nós saberemos. Então, não é aqui dizendo que a gente vai estar completamente ignorante. Olha o que Paulo diz em... Pastor, Sim, pode ir falando. poderia comparar com a parábola daquele do servo, né? Que ele sabe que o Senhor vai voltar, então ele tem que estar sendo encontrado fiel, né? Uhum. Ele não sabe quando é que o Senhor vai voltar, mas ele sabe que vai voltar e ele está preparado para a volta dele. Né? Isso. Ele não Agora, sabe quando vai olha, pastor, acontecer. esse texto aqui, para mim, é o que torna mais claro que a igreja, ela está apercebida. Não sabe dia e hora exatamente. 1 Tessalonicenses 5. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Olha o que Paulo diz dessa igreja. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz e de modo nenhum escaparão. Mas ele faz um contraponto. Vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, o dia do Senhor, o dia da volta do Senhor, vos apanhe de surpresa. Como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Então, voltando lá, né, porque acabou que eu não expliquei quem foi tomado e quem foi levado, né, mas voltando lá para o texto que a nossa irmã citou, como nos dias de Noé será a vinda do Filho do Homem. Como será a vinda do Filho do Homem igual aos dias de Noé? As pessoas vão estar comendo, bebendo, casando, se dando em casamento, ou seja, vivendo suas vidas normalmente. Eles estarão dormindo, complementando aqui com o que Paulo está dizendo. As pessoas estarão dormindo, indiferentes. As pessoas, elas se acostumarão. Né? Eu usei o exemplo agora da pandemia. Né? No início, todo mundo assustado, o que é que vai ser? Eu mesmo fiquei em desespero em pensar que seria 15 dias, em pensar que seria 20 dias, e já vão mais de 2 meses. 70. Né? Já vão mais de 2 meses. Foi o que aconteceu? Nós como é que eu posso dizer? Acostumamos, não. Nós nos Adaptamos. adaptamos, essa palavra. Então, a humanidade,
ela vai se adaptando às pragas, né? Por exemplo, os 4 cavaleiros lá, dos 7 selos, vai acontecer. As 7 trombetas vai acontecer. E mesmo assim as pessoas continuarão com o coração endurecido e indiferentes e continuarão bebendo, farrando, se dando em casamento, vivendo suas vidas normais, até que, então, Jesus diz, quando veio o dilúvio, até o dia em que Noé entrou na arca. Por que Noé entrou na arca? Porque Noé estava apercebido, porque Noé estava se preparando, não sabia o dia exatamente, não sabia a hora que o dilúvio cairia, mas sabia que o momento estava se aproximando. Então, Noé, como nós que somos da luz, Paulo diz que esse dia não vai nos apanhar de surpresa, 1 Tessalonicenses 5:4, porque nós não estamos em trevas. E aí ele diz, Noé entrou na arca, as pessoas do lado de fora não perceberam, senão quando veio o dilúvio. E aqui o dilúvio seria semelhante à volta de Jesus. E aí diz o quê? E os levou a todos. Levou quem a todos aqui? De quem Jesus está falando? De Noé ou dos ímpios? Dos ímpios. Dos ímpios. Então, quem foi levado para a morte, para a destruição, foram os ímpios. Quem ficou salvo foi Noé e sua família dentro da arca. Então, só inverteu a ordem dos tratores aí, né? Porque eu aprendi de forma totalmente errada. Porque para justificar um arrebatamento pré-tribulacionista, a igreja tem que sair antes. A igreja tem que escapar. O pré-tribulacionismo precisa disso. Não, pastor, eu entendo. Mas, assim, o que gera realmente algumas dúvidas é justamente quando a gente começa a analisar algumas passagens como essa. Porque quando diz, assim, que 2 estarão trabalhando no eira, dá a impressão de que as 2 estão juntas. Mas se a igreja já passou pelo período de grande tribulação, a igreja não está mais junto com os infiéis, ela está fugindo. Ela não pode conviver junto uma pessoa crente no período da grande tribulação com uma pessoa não crente, porque ela seria perseguida, ela seria facilmente identificada como uma pessoa crente. Então, como é que ela estaria trabalhando normalmente? Não, eu não acho que necessariamente... Assim, a minha visão, né, até onde eu enxergo, durante a tribulação, durante a grande tribulação, porque aqui já é o final de tudo, né? Durante a grande tribulação, eu vejo a possibilidade, sim, de alguns crentes ainda estarem convivendo com alguns não crentes. Eu não sinto muita dificuldade em enxergar isso, não. Entendeu? Eu entendo que o final do período da grande tribulação, nós teremos crentes e não crentes, judeus também. Judeus estarão sendo perseguidos.